A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. No início de março deste ano, o governo federal assinou um decreto que prevê mudanças na composição da cesta básica. A prioridade será os alimentos in natura e minimamente processados. E o documento também auxiliará em políticas públicas para o combate à insegurança alimentar e para o estímulo do consumo de alimentos saudáveis. Para analisar o impacto dessa nova cesta básica, o USP Analisa conversa com a diretora da ACT Promoção da Saúde e integrante do grupo de referência da Cátedra Josué de Castro, Paula Jones, e com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, Maria Laura da Costa Lousada. Hoje você vai perceber que a dinâmica do nosso podcast está diferente porque a gente conversou separadamente com as nossas entrevistadas. O bate-papo começa com a professora Maria Laura. Maria Laura, o termo cesta básica geralmente é associado àquele pacote de alimentos que os trabalhadores têm direito a receber mensalmente ou que é vendido em mercados. Quando se fala na definição da nova cesta básica, é desse kit de alimentos que a gente está falando? Ou tem algum outro conceito envolvido? Bom, não deixa de ser, né? A legislação da cesta básica, ela é usada como referência para todos os programas do governo que utilizam e para isso precisam definir o que é uma cesta básica. Então, de fato, né, o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, quando envolve o programa de transferência de cesta básica para o trabalhador, tem que seguir essa legislação. Por exemplo, outros programas de doação de cesta básica que vêm da assistência social também tem que seguir o padrão definido pela legislação da cesta básica. E ela também é importante porque o DIEESE e outros órgãos da economia monitoram os preços e as ações do governo em relação a essa cesta básica de alimentos. E, por fim, acho que é uma coisa muito importante também, é que ela pode pautar outras políticas públicas, né? Por exemplo, agora a gente está discutindo a tributação dos alimentos, né? A sobretributação de alguns alimentos e a desoneração de impostos de alguns. E, com certeza, essa legislação que define a nova cesta básica vai ser usada como um referencial teórico mesmo para a gente debater isso na sociedade. E quais os critérios que são usados para a definição desses itens da cesta básica e por que eles podem ser diferentes em cada estado brasileiro? As diretrizes da cesta básica elas foram baseadas principalmente nas recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar ele é um documento oficial do governo brasileiro, mais especificamente do Ministério da Saúde brasileiro, e tem como objetivo promover uma alimentação saudável e sustentável para a população brasileira. Então, foi nesses dois braços que o Ministério do Desenvolvimento Social se baseou para desenhar a cesta básica, né? E dentro desses braços de saúde e sustentabilidade está o respeito à cultura e às tradições regionais, e é por isso que aquela lista de alimentos in natura ou minimamente processados que faz parte da cesta básica, ela permite uma variação para acomodar essas tradições regionais num país tão grande como o Brasil, né? E acho que um ponto a se destacar na cesta básica também é a ausência dos alimentos ultraprocessados, né? E acho que uma das principais mensagens do Guia Alimentar para a População Brasileira é: prefira alimentos in natura ou minimamente processados e suas preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, considerando que os alimentos ultraprocessados têm um efeito negativo na saúde das pessoas, no meio ambiente e também na nossa cultura, na nossa sociedade, nas nossas relações sociais, né? E tudo isso embasou as novas diretrizes da cesta básica. Que avaliação geral você faz das mudanças feitas na nova cesta básica? Como elas impactam as políticas públicas voltadas ao combate da insegurança alimentar e ao estímulo à alimentação saudável? A mudança da cesta básica é extremamente positiva, né? Acho que ela acompanha tanto a evolução da ciência da nutrição, que tem novas descobertas do que a gente entende por alimentação saudável, mas também acompanha a evolução, as mudanças da sociedade brasileira nos últimos anos, né? Então, o que a gente viu, né? A gente viu uma transição alimentar,
uma população brasileira que come cada vez menos alimentos tradicionais, menos preparações culinárias baseadas nos alimentos in natura, minimamente processados, e cada vez mais ultraprocessados, né? Junto com isso, a ciência da nutrição começou a descobrir que isso estava fazendo mal. Isso estava causando as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares que hoje são cada vez mais importantes na nossa sociedade. Então, a cesta básica responde a esse cenário. Então, isso é extremamente positivo. E ao dizer, bom, a cesta básica não vai ter ultraprocessado, a cesta básica vai ter alimentos in natura ou minimamente processados, né? Na maior parte dela, né, vai ter um pouco também de processados, como queijos, né, e pão. Ela está respondendo, ela está dando uma resposta para a sociedade que sim, o governo se preocupa com a saúde, se preocupa com o meio ambiente e junto com vários outros programas, várias outras políticas que têm o mesmo objetivo, ela tem muito, muito potencial de impactar positivamente na saúde dos brasileiros. Bom, a gente está usando 3 termos aqui que são alimentos ultraprocessados, alimentos in natura e alimentos minimamente processados. Diferencia para a gente esses termos e explica como que a população pode detectar as diferenças entre essas categorias. Essas categorias de alimentos são usados no Guia Alimentar para a População Brasileira, né, que divide todos os alimentos em 4 grupos. O primeiro grupo é o grupo de alimentos in natura, minimamente processados. A gente pode olhar esses alimentos como uma coisa só, né, que inclui os alimentos que a gente come da mesma forma com que a gente tira da natureza, por exemplo, uma maçã, mas também inclui todo um grande grupo de alimentos que já sofrem algumas alterações, como embalagem, como refino, como descascamento, e que não recebem nenhuma substância nova na sua composição, né, não recebem óleo, açúcar, e que são a base da nossa alimentação. Feijões e outras leguminosas, como as lentilhas, arroz, vários cereais, leites, carnes, ovos, castanhas e nozes sem açúcar, frutas, legumes e verduras, chá, café, né? Todo o grande corpo da nossa alimentação. No segundo grupo do guia está de ingredientes culinários. Então, esse é um grupo menor, né? Que ele basicamente não é consumido sozinho, ele é feito de sal, açúcar e gorduras, e que são substâncias que a gente usa para cozinhar, preparar e temperar o grupo 1. O terceiro grupo é o que eu estou chamando de alimentos processados, que são alimentos já mais antigos, mais simples. Em geral, tem 2, 3 ingredientes, né? Que é o caso, por exemplo, dos queijos, que tem leite e sal. O caso do pão, que tem farinha, sal e água. As compotas de fruta, as conservas de legumes e verduras, né? Que são já alimentos um pouco mais industrializados, um pouco mais desequilibrados do ponto de vista nutricional, né? Já tem um teor mais alto aí de açúcar e sal, mas que também compõem a base de uma alimentação tradicional e saudável e tem seu espaço, né? E não é à toa também que a cesta básica, por exemplo, inclui ali sim os queijos, né? Como parte de uma alimentação que pode ser saudável. E radicalmente diferente desses 3 grupos é o último grupo do guia, né? O grupo de alimentos ultraprocessados. A gente pode dizer que eles nem são alimentos, né? São formulações, são produtos, né? É uma fábrica pegando um alimento natural e transformando numa coisa completamente diferente, né? Então, são formulações cheias de partes de alimentos, né? De extrações de alimentos, de substâncias modificadas quimicamente, geralmente finalizadas com um grande corpo de aditivos que mudam cores, sabores, texturas. E aqui estão, né? Refrigerantes e sucos artificiais, bolachas recheadas, salgadinhos de pacote, barrinhas de cereal, cereais matinais, um grande grupo de bebidas lácteas que tem corantes, sabores, misturinhas que dão uma corzinha aqui, um cheirinho aqui, e também um grande grupo ali das chamadas refeições prontas, que geralmente são feitas para imitar as preparações culinárias, mas que tem todas essas substâncias que eu citei agora. Existe também uma diferença de custo entre esses tipos de alimento. Porque ao longo do tempo os ultraprocessados se tornaram mais baratos do que os in natura e que impactos isso tem trazido ao próprio sistema de saúde do país? Isso de fato é muito importante, né? Os alimentos ultraprocessados, eles são alimentos que chegaram depois no nosso sistema alimentar, né? Por gerações, a gente comia a preparação culinária baseada em alimento in natura, minimamente processado, né? Quando eles começaram a chegar aqui no Brasil, eles de fato eram mais caros, eles eram mais inacessíveis, né? A gente tinha um custo maior e eles eram encontrados em menos lugares, né? Mais prevalentes, por exemplo, nas áreas urbanas, nos grandes centros urbanos. O que a gente vê ali desde a década de 80? Uma transição disso, né? Os alimentos ultraprocessados cada vez mais baratos, com subsídios,
com ingredientes usados cada vez mais baratos, né, com mais facilidade de publicidade, eles chegando em áreas mais remotas do país, onde eles não chegavam antes, e, por outro lado, uma série de crises, né, políticas e econômicas que impactaram, que não conseguiram ser controladas por políticas fortes que mantivessem os preços dos alimentos in natura ou minimamente processados acessíveis, né? Então, o cenário realmente é desastroso, né? Uma curva descendente, uma queda constante do preço dos alimentos ultraprocessados e uma ascensão relativa do preço dos alimentos in natura. E o resultado disso a gente vê na própria transição da alimentação da população, né? Que vem trocando um pelo outro. E mais preocupante do que isso, que a gente viu nas últimas pesquisas, é que a transição não é igual em todos os grupos populacionais. A gente vê que os grupos populacionais do Brasil que mais aumentam o seu consumo de ultraprocessados são aqueles que moram na zona rural, são pessoas pretas e pardas, são as pessoas com menor escolaridade e maior renda. Isso tem um impacto enorme no sistema de saúde também por aumentar as desigualdades. Né? Em vez de a gente promover saúde para as pessoas que mais precisam de saúde, a gente está fazendo o contrário disso, né? A gente está piorando a alimentação de forma mais intensa das pessoas que são mais vulnerabilizadas na população brasileira e que mais usam o nosso sistema público de saúde, ao invés de fazer o contrário disso. E isso que é o mais legal da cesta básica, né? Porque ela vem trazer essa resposta, né? Ela vem dizer, a gente vai promover saúde e vai promover um meio ambiente melhor, e isso vai impactar mais ainda nas pessoas que precisam mais. A nova cesta básica não deve mudar a relação de produtos com isenção de tributos, a qual segue uma outra formulação. Porém, a reforma tributária, que ainda está sendo discutida no Congresso, vai definir uma nova cesta básica nacional de alimentos com alíquota zero, priorizando produtos in natura ou minimamente processados. Pensando até nessa sua última resposta, quais os impactos disso para a população no médio e longo prazo, tanto do ponto de vista econômico quanto de saúde? Eu acho que a gente entendendo que os preços impactam diretamente no que as pessoas compram, e a gente sabe que isso é verdade, né? A gente sabe no nosso dia a dia e cientificamente, né, que quando a gente aumenta o preço, as pessoas compram menos. Quando a gente diminui o preço, as pessoas compram mais. A gente tem uma política que deixe os alimentos da cesta básica, que a priori a gente já sabe que são alimentos saudáveis e sustentáveis mais baratos, tem o potencial de, a longo prazo, a médio prazo, modificar o padrão de compras da população brasileira. Então é muito importante que a gente tenha esse decreto, porque ele também vai nos ajudar a debater e lutar por isso, né? Porque no momento que o governo está dizendo que isso é saudável, a gente também tem que lutar para que isso tenha um preço mais justo. Você acredita que essas mudanças, tanto na composição da cesta quanto na tributação, podem ajudar a reduzir o consumo dos ultraprocessados e melhorar os hábitos do brasileiro em relação à alimentação? Ou você acredita que a gente ainda precisa fazer outras ações para melhorar essa cultura alimentar do brasileiro? Eu acho que é um conjunto de ações, né? Acho que nenhuma política sozinha ela é capaz de mudar um padrão alimentar com tantas forças, né? A gente falou aqui que preço é importante, a publicidade é importante, a informação das pessoas é importante também, né? Então, a gente tem aí no Brasil, acho que um conjunto de avanços e retrocessos, né? A gente tem, por exemplo, um marco que é um dos maiores avanços do nosso país, que é o nosso programa de alimentação escolar, que desde 2019 já atrelou a sua legislação ao Guia Alimentar da População Brasileira, e hoje existe uma restrição do gasto do programa de alimentação escolar com os alimentos ultraprocessados, e hoje a gente já tem evidência na literatura que isso melhora a qualidade da alimentação das crianças e adolescentes que comem alimentação escolar. A gente tem, por outro lado, isso, desafio. A gente tem um avanço da cesta básica, né? A gente tem um avanço do nosso Sistema Único de Saúde, que já pauta várias ações de alimentação e nutrição também pelas recomendações do guia. E a gente tem aí outros desafios, né? Um deles é o preço, né? A tributação, a gente discutir o imposto seletivo sobre os alimentos não saudáveis, que são os alimentos processados. A gente também tem um super desafio da publicidade abusiva, né? Todo mundo sabe que as nossas crianças recebem mensagens constantes de compre, isso é legal, você vai ser mais feliz com isso, né? Então, se a gente não, né, olhar para todos esses lados e todas essas forças que influenciam sobre o nosso consumo alimentar, é muito difícil que a gente tenha uma mudança tão efetiva assim. Bacana, Maria Laura.
Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse tema para o nosso ouvinte? Eu acho que tem duas coisas que eu acho bem interessantes da gente falar, assim, que uma é a disputa de narrativa, né? Porque as políticas públicas, elas não vêm do nada, né? As políticas públicas, elas vêm principalmente quando a gente tem, né, governantes que têm uma missão, né, que têm uma força política e que querem fazer uma coisa boa, e aqui no caso é promover saúde. Só que a gente também precisa de uma população empoderada, né, que apoie, que entenda e que queira apoiar essas políticas. Então, acho que uma coisa importante da cesta básica, de toda essa repercussão que a cesta deu na mídia, e foi uma repercussão bem legal, né, é a gente disputar a narrativa. As pessoas olharem, pô, isso é um negócio legal, né? O governo assinou embaixo que uma alimentação saudável, o que as pessoas devem receber é uma alimentação livre de ultraprocessados. É variada, é com feijão, é com arroz, é com fruta, é verdura, é com um pouco de carne, com queijo, com leite. Eu acho que isso a gente precisa valorizar muito, né? Mesmo que eu não seja agora diretamente afetada pela legislação da cesta básica, eu vou endossar esse discurso, isso vai ser importante para várias outras pessoas da sociedade. Acho que isso é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu queria falar também é que, quando a gente fala de tributação, de mudança de legislação, de restringir ultraprocessado, sempre tem um discurso que vem que é assim: mas vocês estão restringindo comida num país em que as pessoas são pobres, as pessoas não têm dinheiro, vocês estão discutindo em aumentar o preço de ultraprocessado, em restringir o ultraprocessado e cesta básica. Bom, né? Aqui a gente parte da ideia de que a segurança alimentar e nutricional e o direito à alimentação, ele não é só o direito a tu comer caloria para ficar vivo, né? O direito tem que ser completo, é um direito a uma alimentação adequada, saudável, diversa, que respeite a cultura, respeite as preferências individuais. Então, a gente tem que lutar pelo direito completo, né? A gente não pode ter política pública que promova um acesso a um alimento que causa doença, né? A gente tem que ter uma política pública que promova acesso a alimentos saudáveis. Acho que isso é bem importante também. Obrigada pela sua participação, Maria Laura. Bom, agora a gente conversa com a Paula Jones, que é diretora da ACT Promoção da Saúde e integrante do grupo de referência da Cátedra Josué de Castro. Essa cátedra é ligada à USP e promove reflexão e produção de conhecimento sobre sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. Bom, Paula, quando a gente fala em cesta básica, as pessoas geralmente associam aquele pacote de alimentos que os trabalhadores têm direito a receber mensalmente, o que é vendido em mercados. É esse kit de alimentos que está ligado à definição da nova cesta básica ou é outro conceito que está envolvido? Bom, a cesta básica, na verdade, ela é uma super importante referência para a política pública, né? Então, tem a cesta básica, essa que é distribuída, né, em casos de emergência, ou em casos de populações em situação de vulnerabilidade social. Tem a cesta básica como uma unidade de referência também, né, do que é um kit básico para sobreviver, né? Então, a gente ainda tem um pouco essa percepção. Quando a gente está falando agora da cesta básica nacional no âmbito da reforma tributária, é um conceito mais amplo do que esse, né? É claro que ele vai servir como referência, porque, inclusive, a gente tem diferenças de um estado para outro, o que entra, o que não entra na cesta básica. Isso é um ponto importante. E vamos lembrar que essa cesta básica anterior, atual, ainda vigente, né, que vigorou até hoje, ela é de 1937, salvo engano, né? Então, assim, muita coisa aconteceu de lá para cá no ponto de vista do que a gente sabe sobre qualidade da alimentação. Tem por trás da cesta básica, tem toda essa intenção de você garantir esse direito humano, alimentação adequada e saudável. Ela é anterior, inclusive, a gente tem incorporado o conceito da alimentação adequada e saudável na nossa Constituição, né, do direito à alimentação, na verdade, e ela, obviamente, precisava se atualizar à luz do que a gente sabe hoje. Então, essa cesta básica, esse decreto que foi apresentado, ele é super importante nesse sentido. Ele está realmente atualizando décadas de atualização e de compreensão do que se requer para uma alimentação adequada e saudável. A gente vive no Brasil essa situação da fome, convivendo com a obesidade, ou seja, a gente vive essa pandemia que ela acontece
acontece no mundo inteiro, né, das diversas formas de má alimentação, né, da má nutrição em todas as suas expressões, seja passando fome, de acesso restrito ao alimento, a encher barriga, mas também principalmente a que tipo de alimento que a gente está tendo acesso. Então, essa atualização ela é fundamental no mundo de hoje para a gente poder, inclusive, enfrentar o problema da fome no Brasil com comida de verdade, com comida de qualidade, com aquela comida que está nos alimentando e nos nutrindo. Porque hoje a gente tem distorções nas cestas básicas que incluem uma série de coisas que não poderiam nem ser chamadas de alimento, que são os ultraprocessados, que é um conceito muito mais recente na ciência, né? Ele tem o quê? Uns 14, 15 anos, mas que ele foi incorporado ao Guia Alimentar para a População Brasileira tem 10 anos, o conceito dos alimentos ultraprocessados, que devem ser evitados. Pelo fato deles deverem ser evitados pelos seus impactos negativos na saúde, eles não podem compor o que serve como referência de uma política pública super importante, como a alimentação. A alimentação é tudo, né? Desde que o mundo é mundo, o comer move o mundo, né? Comer move as nossas experiências. A gente precisa de comer para sobreviver, né? É uma coisa muito fundamental da nossa existência enquanto ser humano. Então, essa atualização restringindo, né, ultraprocessados para que eles não façam parte da composição dessa cesta. Então, ela tem esse papel simbólico super importante, né, de você, de fato, definir o que é uma cesta básica nacional saudável, que ela, de fato, nos alimente. E você tem o outro lado dessa equação da alimentação, que é aquilo que vem se tornando cada vez mais barato e acessível para a população brasileira, que são os alimentos ultraprocessados, eles devem ser encarecidos, porque assim você consegue desestimular o consumo desses alimentos e as doenças associadas ao consumo desse alimento, principalmente. Porque, no final das contas, esse custo todo desemboca no SUS, né? No sistema de saúde, desemboca, né, em todas essas questões que você tem que tratar lá na frente, na falta de qualidade de vida das pessoas, por conta de problemas de má qualidade da alimentação. E a gente tem vivido o inverso disso nos últimos anos, que é essa transição, essa migração, que está sendo um elemento muito forte na promoção dessa transição das dietas, que no Brasil, felizmente, hoje, 20% da dieta é composta por alimento ultraprocessado, que é um número relativamente muito mais baixo do que nos países do norte, por exemplo, como Inglaterra e Estados Unidos, que chegam de 60% a 80% do consumo de ultraprocessados compondo a dieta dessas populações. Então, no Brasil, a gente ainda tem aquela missão extra de que é assim, nossa, como é que a gente promove e protege o nosso arroz com feijão? Né? A gente precisa, literalmente, assim, de uma forma mais simples e didática, a gente precisa proteger o arroz com feijão e legumes, verduras e coisas diversificadas, que uma dieta saudável ela é também diversificada, com alimentos locais, regionais, com todas as que chamam, né, dos produtos alimentícios não convencionais. A gente tem uma quantidade enorme de plantas comestíveis que a gente nem aproveita, nossas frutas regionais, enfim, a gente tem uma riqueza enorme na sociobiodiversidade brasileira. Então, a gente precisa valorizar e preservar e promover esse tipo de alimentação, que ela vem sendo substituída por esses alimentos ultraprocessados que são produzidos por poucas empresas, que são transnacionais, e além de serem produzidos por poucas empresas, são coisas que imitam comida, não são comida de fato. São imitações de comida, né? Então, acho que o Brasil assim, é muito feliz de ter cunhado esse conceito de ultraprocessado, que ele está sendo cada vez mais robusto no sentido de definidor de política pública, e é muita alegria vendo que 10 anos depois que se foi incorporado numa ferramenta, né, de política pública, como, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que a gente esteja vendo esse desdobramento em várias outras políticas públicas, né? Isso é fundamental para a gente tentar reverter esse quadro e melhorar a qualidade da alimentação do povo brasileiro. Depois a gente vai entrar nessa questão dos ultraprocessados e dos riscos desses produtos à saúde, mas antes eu queria puxar um ponto que você colocou, que é em relação a essa questão de que em cada estado brasileiro a cesta básica é diferente. Por que isso acontece? Quais os critérios para a definição dos itens da cesta básica? Um dos elementos importantes, assim, é que ela não fala de produtos específicos, ela fala de categorias de alimento como um todo, né? Então, a gente está falando dos grãos, dos legumes, das verduras, ovos, né, das proteínas, carnes. E um elemento super importante de uma cesta básica é que ela leva em consideração a regionalidade. Por exemplo, o ideal é que o alimento também não precise ser transportado longas distâncias. Isso também tem um custo, né? E além de ter um custo concreto, né, assim, material, ele também tem
tem um custo ambiental, se você parar para pensar. Então, a gente tem que diminuir esses circuitos, né? Uma das características da alimentação industrial é que ela aumenta aí os circuitos, assim, distancia a distância entre produtor e consumidor. A gente precisa encurtar essas distâncias e é importante que uma cesta básica nacional ela leve em consideração esse aspecto também, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem esse elemento, né, desse encurtamento dessa cadeia de você comprar da agricultura familiar local para fornecer alimentação nas escolas. Esse é um elemento super importante de uma alimentação que seja não só saudável, mas também sustentável. Então, a gente não vai falar, tem que ter abóbora, banana e maçã, ou sei lá o quê, né? Você vai falar, tem que ter frutas disponíveis, outros legumes e verduras, e que levem em consideração não só a regionalidade, mas a questão também da época, porque a época de plantio, normalmente você não tem o mesmo legume e verdura o ano inteiro. Alguns você tem, outros não. Alguns nascem no verão, outros nascem no inverno, outros nascem no outono, cada um você planta numa época, dependendo da localização, e tudo isso faz parte desse conceito dessa cesta básica, no sentido de que vamos consumir esses alimentos, né? E está aberto para essas regionalidades e para essas questões da sazonalidade, sobretudo. Então, acho que esse é um grande elemento importante, né? Não vamos nomear o alimento individualmente, mas categorias de alimentos, que é o que ela faz, né? Bacana, Paula. E que avaliação geral você faz das mudanças que foram feitas na nova cesta básica, pensando um pouco em relação à forma como essas mudanças impactam as políticas públicas voltadas ao combate da insegurança alimentar e ao estímulo à alimentação saudável? Eu até comentei um pouco, né, que a gente está vivendo essa transição, que os alimentos ultraprocessados estão ficando mais acessíveis. Isso significa que os alimentos in natura, eles às vezes, dependendo da localização, eles estão menos acessíveis. Então, a cesta básica, o que significa a cesta básica do ponto de vista tributário ipsis literis? Para esses alimentos da cesta básica, você tem uma isenção de impostos. Então, na verdade, o que a gente está falando quando fala da cesta básica nacional é uma alíquota zero, uma isenção de impostos para esses alimentos que compõem a cesta básica. E isso para estimular que a população consuma esse tipo de alimento, porque existe uma relação forte entre imposto e o quanto você paga lá na frente e o que isso significa em termos de acesso. Então, assim, a cesta básica, trazendo essa perspectiva na reforma tributária de ter essa alíquota zero, a intenção dela é fazer com que esses alimentos cheguem de forma mais acessível na mesa de todos os brasileiros, né? Então, acho que isso é um elemento super importante da política pública, né? E outras também na hora de você definir assim, a distribuição de cesta básica. O que tem nessa cesta básica, né, que vai ser distribuída, né? Em casos específicos, ou pontuais, ou políticas públicas específicas, ou populações em situações de vulnerabilidade social, né? Você tem quantidade grande de hipóteses de coisas, né, para que possam ser necessária o conceito da cesta básica. Mas acho que, em linhas gerais, é essa coisa de você deixar aquilo que faz bem para a nossa saúde, que nos alimenta e nos nutre, não paga impostos. É uma forma de você estimular o consumo. Paula, você mencionou lá no comecinho da nossa conversa que a nova cesta básica foi definida pensando no Guia Alimentar da População Brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse guia e a importância de ter ele como base para essa nova cesta básica. O Guia Alimentar, que foi publicado em 2014, né, ele é a nossa grande referência para qualquer política pública na área de alimentação, nutrição. E ele traz um elemento inovador muito forte, que é o elemento que muitas vezes, né, até o próprio setor industrial reage, que é essa categorização de alimento por grau de processamento, mas é um grau de processamento que é ligado ao propósito daquele processamento. Porque o que acontece hoje é que o propósito dos alimentos ultraprocessados é tornar aqueles alimentos mais baratos, né? Você diminuir o custo, eu vou substituir um ingrediente natural por uma imitação daquele ingrediente que surta o mesmo efeito e que vai baratear meu custo lá no final das contas. Então, o propósito dos alimentos ultraprocessados é baratear os alimentos imitando comida. E isso tem um impacto na nossa saúde que a gente não sabia, né? Eu acho que hoje a gente sabe, as evidências estão cada vez mais fortes, mas assim, à medida que você
você passa a comer um alimento ultraprocessado, é um espaço na sua dieta que está deixando de ser ocupado por uma comida de verdade. Então você está se subnutrindo ao invés de se nutrir por um aspecto, né? Você tira espaço, né, da comida de verdade, que é o que te alimenta, e você está colocando ali coisas que têm uma série de impactos na saúde que a gente está começando a descobrir a nível celular, individual. A gente ainda sabe pouquíssimo sobre um universo sem fim de aditivos alimentares que tem como propósito aumentar o tempo de prateleira, melhorar a crocância, fingir que tem morango quando não tem morango, e uma série de subterfúgios para tornar aquilo palatável, que se afastou completamente de qualquer matriz alimentar. E a gente está começando a descobrir agora, eu diria agora não, né? Mas enfim, esse conhecimento está aumentando cada vez mais no sentido de que, gente, é uma caixa preta que a gente não sabe exatamente o que está causando no nosso organismo. E o que a gente já sabe é suficiente para você ter um grande sinal de alerta. E olha, a gente precisa garantir que as nossas dietas voltem a ser baseadas em comida de verdade, o que felizmente o Brasil tem um privilégio grande de poder proteger essa forma de alimentação, que ainda é a mais prevalente, mas que está sendo substituída, né? Eu acho que, inclusive, a classificação nova do guia, que é o que está por trás do Guia Alimentar para a População Brasileira, ela surge dessa hipótese, dessa observação de ver, puxa vida, os brasileiros estão comprando menos arroz, feijão e óleo e sal e estão comprando outras coisas. O que é isso que eles estão comprando, né? E daí que surgem essas especulações que se provaram, né, verdadeiras, no sentido que essa transição na dieta está causando danos na saúde das pessoas, em que nos países onde isso é muito mais extenso, por exemplo, Reino Unido, Estados Unidos, você tem as previsões de que a atual geração vai viver menos do que a anterior, por conta da má qualidade da alimentação. A coisa está acontecendo, ela está acontecendo a nível global. Claro que uma tese tão inovadora como essa, ela sofre resistência, mas uma coisa é aquela resistência saudável do processo de construção, né, da ciência, né, que você vai, questiona, testa por aqui, por ali e tal, todas as hipóteses, e outra coisa é aquela resistência intencional de um setor que vem ganhando muito dinheiro com isso, na verdade, e que resiste porque não quer perder essa faixa de mercado. Então tem resistências e resistências. Eu diria que tem aquela saudável que promove o debate público, que a gente faz aquele escrutínio, né, através dos métodos da ciência mesmo, ou tem aquela que é assim só para tentar desqualificar porque não quer perder fatia de mercado, e essa, infelizmente, ela é muito prevalente no atual sistema alimentar industrial que a gente tem hoje no mundo, né? O poder de influência e de lobby dessas grandes transnacionais, ele é muito grande. A gente entra no supermercado, a gente acha que a gente tem uma infinidade, né, de escolhas alimentares. Se você tirar a parte ali do hortifruti, não tem, são 10 empresas que controlam absolutamente tudo que está naquelas prateleiras, do sabão em pó ao que eu como. E muitas vezes os ingredientes do sabão em pó e do que eu como, eles não são nem tão diferentes assim, tá? Estou dando um exemplo assim hipotético, mas todos esses aditivos alimentares, eles funcionam para vários produtos que estão aí no mercado, né? Funcionam. Eles podem ser usados para várias coisas diferentes, para comer ou para não comer, mas enfim, os aditivos cosméticos. Bom, a gente está falando bastante em produtos ultraprocessados, alimentos ultraprocessados. Eu sei que você já deu uma pincelada sobre os riscos que eles trazem à saúde, mas eu queria que você explicasse as diferenças entre esses alimentos ultraprocessados, os alimentos minimamente processados e os alimentos in natura. E também como o consumidor pode detectar essas diferenças. Eu acho que, assim, primeiro a recomendação geral, conheçam o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Porque eu acho que ele é muito claro e didático, muito direto. Em relação, assim, às categorias de alimento, né? Assim, prefira-os in natura. Para você fazer uma boa refeição, o cozinhar é um elemento super importante nessa equação. Tanto é que, por isso que tem a categoria dos ingredientes culinários, né? Você tem os alimentos in natura, os minimamente processados, os processados, que, por exemplo, são os enlatados, né, ou determinados tipos de pão, queijo, outros alimentos processados que você também pode consumir com moderação. E aí vem aquela categoria dos ultraprocessados, que é o que a gente deve evitar.
Todas as outras categorias você vai comer de uma forma para garantir uma dieta diversificada, uma refeição, que a gente chama uma refeição que seja diversificada, preparada com ingredientes culinários e com alimentos in natura. E tem os minimamente processados, por exemplo, arroz é minimamente processado, à medida que você descasca, né, você tem várias categorias aí dentro, assim, tem um mundo de alimentos aí dentro. Os ultraprocessados são aqueles alimentos, normalmente, né, de pacote. Normalmente, aquele alimento que tem lá um rótulo que declara que ele é super bom e vitaminado e etc. e tal, não é. Desconfie, isso é uma das características dos ultraprocessados. Ele tem que fazer uma série de alegações nutricionais, né, para se vender aí no mundo. O tipo, não sei o que, sabor, não sei o que lá, né? Que você vê que já são os aditivos que são colocados. É claro que a pista acaba sendo a lista de ingredientes, né? Para o consumidor identificar. Tem vários ingredientes que são industriais, que você não encontra, por exemplo, na cozinha da sua casa. Caramelo, não sei o que lá, aditivo E2 estabilizante, C4, né? Tem vários nomes ali esquisitos. Tem várias, como é que se fala? Decomposições, não é a palavra, mas assim, que você transforma, por exemplo, a soja, você transforma ela em uma série de outras coisas que vão dar textura, isso, aquilo, outro. A mesma coisa, o açúcar vira 1000 tipos de açúcar diferente. Você tem uma série de processamentos industriais que eles têm a finalidade de garantir textura, sabor, cheiro, crocância, tempo de prateleira, e você sabe, a gente sabe que tem muitos ultraprocessados que eles, tipo assim, a gente morre e ele está lá inteiro, né? Que também tem essa coisa do tempo de prateleira. E é super importante, por conta do debate público que está acontecendo em relação a ultraprocessados, e quando a indústria alega, mas o processamento é feito desde que o homem é homem. Sim, a gente não está falando de técnicas de processamento de alimento, que de fato elas são super importantes, processos de fermentação, cozinhar é uma forma de processamento, ou seja, a gente pratica processamento de alimento desde que o homem é homem, né? O pão, o milagre da multiplicação do pão, né? O pão que cresce, né? Que fermenta e etc. Os iogurtes, fazer o queijo, fazer a manteiga, tudo isso é processamento. E esse tipo de processamento está ok. O que a gente questiona, o que se questiona do ponto de vista da saúde, é aquela coisa de uma coisa que deixou de ser alimento, virou uma imitação de comida com uma série de aditivos e que tem impactos no nosso corpo. Os que a gente conhece são muito ruins e talvez ainda tenham outros que a gente não conhece, que são desconhecidos, né? Eu gosto de comparar também, às vezes, o tempo que levou para a gente descobrir, por exemplo, os impactos do cigarro na saúde. Hoje em dia ninguém questiona em relação a isso. Mas isso não foi da noite para o dia. Levou mais de 50 anos. E mesmo assim foram 50 anos de muita disputa de narrativa, porque a indústria, obviamente, negava os impactos daquele produto, porque significava uma perda de mercado para ela. Simples assim. As regras de sobrevivência da indústria são essas, né? Então, assim, você entra, né, numa outra discussão até. Mas o fato é que houve uma negação contínua durante muitas décadas que só foram reveladas de fato quando documentos internos das indústrias de cigarro vieram à tona. E a gente já está vendo coisas similares acontecerem com a indústria de alimentos ultraprocessados. Vamos olhar só para um exemplo de um produto que ele é essencial a praticamente uma quantidade enorme de alimentos ultraprocessados, as gorduras trans. Isso é uma invenção da indústria de alimentos ultraprocessados, gente. É literalmente uma invenção da indústria de alimento ultraprocessado que hoje a gente já tem os números, a gente já sabe exatamente o impacto que causa na saúde. E eu estou falando de um único produto que foi transformado por essa indústria para compor aí, né, essa grande variedade, entre aspas, de alimentos ultraprocessados que existem no mercado. E essa agora está sendo retirada, já deveria ter sido retirada há muito tempo, ainda fazem acordo voluntário. Gente, eles que inventaram essa porcaria que está matando as pessoas, né? Então já devia ter sido tirado há muito tempo. Não ficar aí se colocando como bonzinho, nós estamos retirando. Mas vocês que colocaram, não deveriam nem ter colocado. E a questão é que toda a finalidade de colocar essas invenções, né, nas coisas que a gente está consumindo e comendo é exclusivamente um propósito de aumentar mercado e reduzir custo. Essa que é a parte triste, né? A parte triste, assim, né, da realidade do mundo globalizado, capitalista que a gente vive, que tem essa obrigação de gerar lucro a qualquer preço, né? Infelizmente, essa obrigação de gerar lucro a qualquer preço traz danos, assim, enormes, né? À nossa saúde individual, à saúde planetária, à saúde do nosso ambiente.
E é um pouco essa lógica que acaba forçando as próprias indústrias a se comportarem dessa forma. Mas eu acho que a gente tem aqui para mudar essa realidade, né? A comida de verdade, a gente sabendo apreciar, ela é muito mais saborosa do que aquela imitação de comida, né? Quando a gente passa a deixar... Primeiro, entender o que está ali naquele pacote. O gosto daquilo muda, gente. É impressionante. Quando você meio que quase que educa o seu paladar para a comida de verdade, né? E ela te dá uma saciedade que um alimento ultraprocessado nunca vai te dar. E eles são testados para não te darem saciedade, inclusive. Para você não conseguir comer um só, né? Porque a lógica é eu preciso vender mais, né? Já enquanto eu como um legume, uma verdura, um arroz com feijão, eu fico satisfeita e saciada por muito mais tempo, né? E alimentada, que essa é a grande diferença, né? Paula, eu queria bater um pouquinho mais nessa questão econômica. Você até citou, claro, essa lógica de mercado, mas por que ao longo do tempo os ultraprocessados se tornaram mais baratos que os alimentos in natura? Eu queria que você falasse também um pouquinho que impactos isso tem trazido ao próprio sistema de saúde do Brasil. Acho que você acabou pincelando, né, sobre isso nas outras perguntas, mas eu queria agrupar isso numa pergunta só. Tem várias partes, né, desse quebra-cabeça, por que os ultraprocessados estão ficando mais baratos. Tem uma parte assim que você tem toda uma lógica de produção industrial, que é uma intenção de agregar valor e etc e tal, que você foi criando uma série de incentivos para isso também, né? Incentivos através de políticas públicas, que eu quero dizer. Por exemplo, hoje em dia a cadeia produtiva da soja é um sucesso. Por que ela é um sucesso? Porque são 50 anos investindo nessa cadeia produtiva com uma quantidade enorme de políticas públicas, de logística, de subsídio, de incentivo econômico, né? Isso é uma das partes dessa equação, quanto que você financia e subsidia a produção agrícola também de algumas commodities que servem também a esse mercado. Você tem isso no caso também da produção do açúcar, né? Tem milhões de histórias aí sobre a questão da produção do açúcar, quanto que você incentiva a produção agrícola dessas commodities ou dessas monoculturas. São políticas de Estado que financiaram isso, políticas agrícolas. Isso é uma das partes. A outra é todo esse incentivo de que você, industrializando, você está agregando valor, e aí tem aquela eterna busca por redução de custo. E nessa busca por redução de custo, acho que um dos exemplos clássicos é a margarina versus a manteiga. O que é a margarina? A margarina é uma história de redução de custo, porque manteiga é caro, porque tem a produção do leite, né? São 10 litros de leite para virar 1 quilo de manteiga, né? Você tem todo um modelo aí de produção que encarece aquele produto final in natura. Então você começa a procurar substitutos para esse produto para baratear todos aqueles outros produtos que são feitos com esse produto base, por exemplo, para ir barateando eles. Outro exemplo clássico de ultraprocessado que virou uma porcaria e que não necessariamente é uma porcaria dependendo da forma que ele for feito. O sorvete, que virou um pote de gordura hidrogenada. Então, assim, você é outro exemplo que foram 1000 coisas sendo feitas e estudadas para baratear, para conseguir aumentar, para que ele conseguisse ser transportado mesmo com uma variação de temperatura, que não ficasse com cristais de água no sorvete, para ele continuar a manter a cremosidade. Para isso foram se inventando coisas, né, ao longo desse processo, mas com aquele intuito de baratear. E aí você tem, por exemplo, no nosso sistema tributário, a gente fez vários estudos sobre isso, eles estão todos disponíveis lá no Evidências Tributo Saudável, que demonstram o quê? Você começa numa cadeia, por exemplo, se eu planto uma abóbora, aí a minha abóbora ela vai, né, até chegar na mão do consumidor, ela vai passando aí pela cadeia. Ela chega lá na mão do consumidor pagando 18% de tributo. Aí você chega num biscoito recheado, por exemplo, e ele vai recebendo uma série de créditos tributários ao longo da cadeia. Então, no final, ele pagou muito menos imposto do que um alimento in natura orgânico, por exemplo, ou convencional. Mas vamos dizer que o exemplo do orgânico é bem gritante. Então, você tem essas situações assim que elas, de fato, acontecem no nosso sistema tributário, são distorções que a gente precisa corrigir, por exemplo, porque não faz sentido. E se eu chegar aqui com exemplo ainda das bebidas adoçadas, aí o escândalo é muito maior, porque você ainda tem toda uma política de subsídio pelo fato dessas empresas, as maiores empresas, estarem sediadas na Zona Franca de Manaus e receberem incentivos bilionários, ano a ano.
Então, é outra distorção gravíssima que faz com que 1 litro de suco de uva integral da fruta seja infinitamente mais caro do que uma lata de refrigerante. Ou seja, não faz sentido, né? Não faz sentido que isso seja assim. Ou muitas vezes até a própria fruta fica mais caro quando chega na mão do consumidor do que uma lata de refrigerante. E isso por quê? Porque tem toda essa cadeia produtiva que vem dando crédito tributário em cima de crédito tributário, de imposto que nem foi pago, porque estava na Zona Franca de Manaus. E isso são exemplos de como essas cadeias industriais se organizam. E é claro que elas também fazem o lobby delas para conseguirem as vantagens e os benefícios fiscais que são interessantes para ela, né? Então, acho que essa confusão de políticas, algumas que por conta de coisas que não se sabia na ocasião, porque a gente tem políticas que são bem antigas, né? Então elas precisam ser atualizadas à luz do que se sabe hoje, e outras como resultado direto do lobby dos setores impactados mesmo, porque todo setor fica lá fazendo lobby pelo seu próprio setor, para reduzir os seus custos. A gente paga muito imposto aqui, não vamos pagar, porque isso é super importante, e esses lobbies fazem parte também desse sistema industrial de produção de alimento. Fora a questão do tempo de prateleira, fora se a gente entrar em toda a lógica aí de mercado, como é que é a distribuição nos mercados, né? Como que o fornecedor desses mercados fica, a falta de poder de barganha que ele tem com os próprios hipermercados, você ainda tem toda essa parte aí da logística da distribuição, que também é bem complexa e tem vários problemas, né? Então, eu acho que tem várias frentes que a gente pode trabalhar para a gente conseguir melhorar a qualidade da alimentação no modo geral, facilitando o acesso para o que é bom, né? Ainda falando um pouquinho de reforma tributária, ela ainda está em discussão no Congresso, mas como você comentou, essa reforma vai definir uma nova cesta de produtos com alíquota zero, priorizando os produtos in natura ou minimamente processados. Na tua visão, quais os impactos disso para a população no médio e longo prazo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de saúde? Isso é claro que na vida real vai demorar para acontecer. Primeiro que a própria reforma ela tem um prazo longo, né? A gente está discutindo como se as coisas fossem mudar amanhã, e não é. A gente está falando de prazos longos, mas a gente precisa começar a discutir isso para que, de fato, aconteça um dia, né? Eu acho que ela pode ter várias implicações positivas. Na reforma tributária tem 3 discussões que dizem respeito ao alimento. Uma é da alíquota zero para a cesta básica, outra é da alíquota reduzida em 60% para outros alimentos, e o outro é do imposto seletivo para os alimentos ultraprocessados. Então, eu diria que tem essas 3 categorias, né, na discussão sobre a agenda da alimentação. É muito bom que a reforma tributária tenha passado o imposto seletivo, né, para a gente, ou seja, significa que a gente tem que tributar de forma majorada aquilo que faz mal à saúde das pessoas e do meio ambiente. Isso é super importante, que isso faça parte do texto constitucional. Agora é a regulamentação de como isso vai acontecer. Então, a gente tem, isso, que é a cesta básica, né, conforme está definida lá pelo decreto, que ela tem alíquota zero, outros alimentos que tenham alíquota reduzida, outras categorias de alimentos, e aqueles ultraprocessados que eles não podem, em hipótese alguma, nem fazer parte da alíquota reduzida e muito menos da cesta básica, né? Então, acho que tem como é que a gente freia, né, porque agora está a farra de que todas as indústrias de todos os tipos de qualquer coisa comestível estão lá pleiteando que, nossa, nós somos parte fundamental da alimentação dos brasileiros, eles vão morrer de fome ou a alimentação vai ficar muito mais cara. A gente quer, sim, que fique mais caro aquilo que é ruim e que fique mais acessível e mais barato aquilo que é bom. E para isso existe uma balança, né? Por exemplo, você poder reduzir a alíquota de alguns produtos, alguns outros têm que pagar um pouco mais, né? E preferencialmente aquilo que tem um custo de saúde para o Estado lá na frente, tem um impacto na saúde das pessoas. Os casos de diabetes estão explodindo. Então, não faz sentido que eu continue dando subsídio para um produto como refrigerante, bebida adoçada, ou que eu dê uma alíquota reduzida para esse tipo de produto. Não faz sentido algum, em pleno 2024, uma reforma que ainda vai levar anos, né, para ser implementada de fato, a gente está discutindo isso. É quase assim, quase pior do que medieval, porque naquela época nem existia alimento ultraprocessado. Não faz sentido a gente não ter condições e capacidade de discutir como que a gente pode
pode aproveitar essa oportunidade histórica única de ir mudando esses parâmetros do que tipo de produção de alimento é incentivado. E aí, lembrando, a agricultura, né, a agricultura de pequena escala, a agroecologia, a agricultura familiar, tal, ela requer muita mão de obra, é um trabalho duro e muitas vezes esse agricultor ele tem muita dificuldade de sobrevivência. Você melhorando o acesso a esse tipo de alimento, né, alimentos in natura, diminuindo essas distâncias entre produtor e consumidor, só o fato de você incluir a compra de produtos da agricultura familiar nas compras públicas ou no Programa Nacional de Alimentação Escolar, você está gerando milhares de empregos que, além de prestar um serviço de saúde, que é a produção de um alimento que é saudável, tem ainda um serviço ambiental. Porque, por exemplo, se a gente for pensar aí no âmbito das mudanças climáticas, essa agricultura industrial de larga escala, ela é responsável por uma parte muito considerável das emissões que a gente precisa reduzir. Então, quer dizer, você vai estar podendo gerar milhares e milhares e milhares de empregos em outro modelo de produção, que a gente normalmente, quando fala dessas grandes indústrias, a gente está falando também no modelo totalmente mecanizado, que muitas vezes não emprega tanta gente assim. Quem foi que você acha que a indústria de refrigerante emprega muita gente? Não emprega. Talvez empreste gente para fazer publicidade, advogado para se defender, mas não é ali na produção, né? Assim, mas na produção de alimentos, se a gente até pensar, mesmo, por exemplo, na categoria dos alimentos, o processamento, voltando, o processamento não é o vilão da história. Você pensar, por exemplo, eu tenho uma produção de fruta, eu tenho excedente, eu vou fazer geleia, eu vou fazer fruta em calda, tá tudo bem. Isso pode fazer parte de uma alimentação saudável. Olha quantas mini agroindústrias familiares podem ser criadas, você melhorando o acesso a esse tipo de produto e as cadeias e a forma de fornecimento. Quer dizer, você tem muita coisa que você pode fazer e emprego, gente, não desaparece. Você vai arrumar emprego, entendeu? O emprego, assim, não necessariamente vai desaparecer, ao contrário, você vai fomentar empregos em outras áreas. Serviço e cultura, produção de alimento de pequena escala, com mais qualidade, né, que presta serviço de saúde, serviço ambiental. Você pode movimentar a economia em outras áreas. Então, acho que isso, eu fico só imaginando, às vezes, na minha cabeça, se o que a gente investiu nos últimos 50 anos na produção de soja como uma commodity, que é um super boom no Brasil, se a gente fizesse esse tipo de investimento similar na produção de alimento de qualidade, de base limpa, que não polui e que alimenta, nossa, a gente podia estar muito bem em termos de fornecer de fato comida de verdade, não só para todos os brasileiros e brasileiras, mas para o mundo também, né? Aí sim, porque aí eu não estou falando de uma commodity que serve só para alimentar uma indústria de ultraprocessado ou para alimentação, ração animal. A gente está falando de comida, né? E da variedade que isso implica. Você pode ver, quando a gente pensa assim lá nas propriedades menores na Europa, tal, nessa valorização dos produtos de origem controlada, valorização daquele queijo. Agora, o nosso queijo brasileiro lá, da Serra da Canastra, né, que o presidente até deu para o Macron, quer dizer, você valorizando esse tipo de produção artesanal, de qualidade, baseada em produtos de verdade, você pode gerar muitos empregos e muitas indústrias, agroindústrias de base familiar em torno desse tipo de negócio. Né? Então, assim, os empregos não vão desaparecer. A gente só precisa mudar quais os locais na economia que a gente está incentivando, o que a gente está incentivando. Idealmente, que seja bom para a nossa saúde, para a saúde do planeta e para a justiça social, né? Porque a gente ainda está falando, não dá para esquecer o desastre das desigualdades no Brasil, né? Não dá para usar outro termo, né? Paula, você acredita que essas mudanças na composição da cesta básica e na tributação podem ajudar a reduzir o consumo dos ultraprocessados e melhorar o hábito alimentar do brasileiro? Ou você acredita que ainda tem outras ações que a gente precisa executar para chegar a esse resultado? Eu acho que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Não, assim, não é uma bala de prata, mas dentre as políticas públicas que vão melhorar o ambiente, né, alimentar, tributação é uma das políticas centrais. A gente tem isso, a gente pode olhar para outras áreas, inclusive o tabaco é uma delas, né? O cigarro, uma das coisas que maior impacto teve na redução do consumo, e que o Brasil é um caso de sucesso na redução do tabagismo, comprovado, premiado mundialmente, foi a questão dos impostos e preços. Tá? Então, preço é um fator por si só muito determinante. O Banco Mundial já falou isso várias vezes. Se você tivesse que escolher uma única política para ter o maior impacto possível
possível seria a política de preço e imposto, né, a política tributária. Então, ela tem uma importância muito central e determinante, estruturante. Só que ela não é a única. Você precisa de outras políticas públicas complementares, né, e que, assim, a gente precisa, na verdade, de um pacote de políticas, e no cigarro foi assim, foi um pacote de políticas públicas que foram adotadas, que passa por onde? Pela informação do consumidor, ou seja, né, essa rotulagem nutricional frontal super importante, começando a aparecer nos produtos agora. Precisa ser feita uma série de melhorias nela, ela não é do ideal do ponto de vista da saúde pública, a linha de corte dela ainda é muito alta, então entra muita porcaria ali, né, que não acaba não pegando a lupa, né, a rotulagem frontal, mas enfim, ela é uma política super importante que pode e deve ser aperfeiçoada. Toda a política de ambientes institucionais, que é a que a gente melhor conhece no Brasil, é do ambiente escolar, seja escolas públicas e privadas, é outra política super importante e que gera um monte de emprego. Quando você fala das compras públicas para alimentação escolar, a gente tem o maior programa de alimentação escolar do mundo, né, no Brasil. Por exemplo, a gente, quando fala em ambientes institucionais, a gente poderia falar de prisões, hospitais, prédios públicos, né? Já teve uma portaria do Ministério da Saúde proibindo a venda de ultraprocessado nas premissas dos prédios do Ministério. Então, assim, você pode ter um monte de políticas falando de ambientes institucionais mais saudáveis, né? Garantir as universidades, enfim, né? Sem fim a possibilidade que você tem. E a outra política de restrição de marketing, que você precisa restringir a publicidade, né? Porque uma das coisas que vende ultraprocessado também é o marketing em torno deles, né? E vamos entender a embalagem como marketing também. Embalagem também é uma das partes desse marketing. Então, você precisa, por exemplo, né, proibir as alegações nutricionais. Você pode fazer como, por exemplo, já foi feito no Chile e agora no México, é que se você tem, no caso do Brasil seria a lupa, mas se você tem uma rotulagem nutricional frontal, né, com excesso daqueles nutrientes críticos, que você não pode ter nenhum tipo de personagem infantil naquela embalagem. Imagina que maravilha, gente, esses cereais porcaria, sem aqueles, né, personagens favoritos das crianças. Imagina como a gente pode facilitar a vida dos pais na hora das escolhas, na fila do supermercado, se, por exemplo, a gente também adotasse políticas de exibição de produto, porque pode reparar que quando você está na fila, vai passar no caixa, são os piores produtos na altura do olho da criança. Que aí, coitado dos pais, e aí a culpa é dos pais. Mas isso são coisas que são reguladas pela sociedade, né? Você pode regular a nível de município, você pode regular a nível de estado, você pode regular a nível de união, e as regulações, cada lugar, cada competência, cada instância de governo tem uma competência que pode regular uma parte desse ambiente alimentar para que o ambiente alimentar ele seja mais saudável, que ele promova as escolhas saudáveis, né? A gente trabalha com esse conceito de que ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis. A gente precisa garantir que o ambiente seja mais saudável, tirar essa responsabilidade toda das costas do indivíduo, que a indústria adora isso, dizer que a culpa é do indivíduo que comeu demais, um produto que foi desenhado e arquitetado para você comer sem parar, a culpa é do indivíduo que jogou fora aquela embalagem, que também não tem o que fazer com ela, que ela foi desenhada para não ter o que fazer. A gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano em 2050. É uma verdadeira tragédia ambiental e social e também de saúde, né? A gente está com microplástico até nas artérias hoje em dia. E tudo isso a gente coloca essa responsabilidade na mão do indivíduo. Não é, gente. Isso é uma responsabilidade dos governos de regular essas empresas, de colocar limite nesse tipo de atuação em que o passivo todo fica para a sociedade e eles ficam só com os lucros. A gente fica com todos os custos, dividido entre qualquer cidadão, né, entre todos nós, e as grandes indústrias ficam só com um bônus lá, dividindo os lucros. Para a gente finalizar, Paula, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre esse assunto para os nossos ouvintes? Eu estou muito feliz que a gente está conseguindo fazer um debate super intenso na sociedade sobre essa história da reforma tributária, da cesta básica, da tributação do imposto seletivo, da tributação de ultraprocessados, de álcool e de cigarro. Eu acho isso muito, muito importante, e que bom que a gente está conseguindo fazer esse debate, que eu acho que o debate está bem quente na sociedade hoje, e eu acho que é um ganho, porque quando a gente tem a oportunidade de debater, a gente pode esclarecer, colocar as evidências na mesa, cada um que tire suas próprias conclusões, mas a gente precisa, no mínimo, ter acesso à informação. Obrigada, Paula, pela sua participação aqui conosco. Bom, o USP Analisa está chegando ao final.
E no próximo mês a gente volta com mais uma discussão bem interessante para você. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.